hoje, aula de História, da data de 20 de maio, nós vamos falar sobre alguns assuntos. Entre eles são a teoria de Colombo, vamos falar dos dois reinos em uma linha imaginária e vamos falar um novo continente, iniciando na página 212. Coloquem lá e assistam juntos para que vocês possam entender direitinho. Bom, como vocês podem ver, na mesma época que Portugal tentava estabelecer uma rota comercial, com as Índias, os espanhóis também se lançaram ao mar, e o navegador escolhido foi o genovês Cristóvão Colombo. Com base na teoria de que a Terra era redonda, Colombo propôs uma rota alternativa. Sua armada iria navegar para o oeste ocidental até chegar às Índias. Aqui a gente tem a imagem de Colombo aportando, chegando na região em que ficaria conhecida como São Salvador. Durante 6 meses de viagem, com recursos da coroa espanhola, a esquadra de Colombo chegou em uma pequena ilha atual, região da América Central, que recebeu o nome de São Salvador. Ao explorar as ilhas da região, os navegadores espanhóis pensaram que haviam chegado no território asiático e, por isso, deram o nome dos nativos de indígenas, Os navegadores espanhóis retornaram à Europa em 1493. Mas aí, com a possibilidade de lucrar com a exploração das riquezas, fez com que Portugal e Espanha entrassem em uma disputa muito grande pelos territórios encontrados, Após acordos iniciais, as duas coroas, tanto da Espanha quanto de Portugal, firmaram um tratado, um acordo, um combinado, vamos dizer assim. E esse tratado se chamava Tordesilhas. Isso foi em dia 7 de junho de 1494, que acabou dividindo as terras fora da Europa, descobertas, e por descobrir entre a Espanha, entre Espanha e Portugal. Assim, o território ficou dividido por uma linha imaginária, Essa linha imaginária foi chamada de Tordesilhas. Então, uma parte da terra a oeste pertenceria à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Aqui a gente vê, exatamente a parte verde aqui, a área domínio português, e amarelo aqui nesse mapa seria a área domínio espanhol. Aqui a gente vê uma linha imaginária dividindo essas terras, Obviamente não era uma linha, visível. E aí essa linha era uma linha de Tordesilhas. Por que foi chamado de Tratado de Tordesilhas? Porque na realidade esse documento foi assinado numa cidadezinha da Espanha chamada Tordesilhas. Por isso eles deram o nome desse documento de Tratado de Tordesilhas. Tratado era um combinado, era um acordo, era um documento. Bom, um novo continente. A tese de que Colombo havia chegado em território ainda desconhecido pelos europeus começou, a se firmar em 1501, logo depois da descoberta, da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, com as viagens de Américo Vespúcio. O explorador italiano, a mando de Portugal, navegou mais ao sul do destino encontrado por Colombo. Suas cartas deixaram claro que essas terras exploradas pelos espanhóis não eram uma ilha, mas era um grande continente com uma civilização nativa, que eram os índios, e uma riqueza a ser explorada, tinha muita riqueza natural. O território recebeu o nome de América em sua homenagem. Eu falei com vocês na última aula, não foi? Muito bem. E aí, vocês façam os exercícios direitinho, para que vocês possam entender que a gente tem todo um enredo aqui de Os Lusíadas, Aqui toda a parte aqui do caminho que foi feito, até chegar aqui, a gente chama isso de Cabo da Boa Esperança, tá? Muito bem. Então, vocês não deixem de fazer os exercícios direitinho, para que vocês possam compreender. O conteúdo é muito fácil, tá? Qualquer dúvida tiraremos ao vivo. Beijos!